Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, vou trazer aqui um resumo sobre o processo de independência do Brasil, um tema bem importante aí, né, comemorado na data de ontem, 7 de setembro, trazer esse resumo aqui para vocês. Então, para iniciar, uma imagem que fica bem clara na nossa mente é o retrato da pintura Independência ou Morte de Pedro Américo, paraibano aqui de Areia, né, finalizada no ano de 1888, a qual retrata de maneira heróica Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, né, dando o grito de independência ali, independência ou morte, né, que dá nome à pintura. Então, esse processo, né, que é comemorado no dia 7 de setembro, né, com toda essa alegoria que eu retratei aqui para vocês, a partir da pintura de Pedro Américo, ele tem vários outros pequenos processos que vão influenciando até a chegada ali, né, do grito da independência feito às margens do rio Ipiranga em São Paulo, por Dom Pedro I. O primeiro, que vocês devem ter noção, é a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808. Então, fugidos, né, de Napoleão Bonaparte, né, fugidos ali das tropas francesas que iriam invadir o território português, toda a corte, toda a família real se desloca para o Brasil. Estima-se que entre 10 mil a 15 mil, né, pessoas ali, funcionários públicos, pessoas que faziam parte de toda a corte e da família real, vêm para a colônia, vêm para o Brasil e vão se estabelecer, chegam inicialmente na cidade de Salvador, mas que vão se estabelecer na capital, no Rio de Janeiro, certo? Então, o primeiro fato é esse. O segundo fato é que no ano de 1815 o Brasil é elevado à categoria de reino, né, junto com Portugal e Algarves. Então, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse fato também vai ser muito importante porque, assim como a liberação dos portos, logo quando Dom João VI chega aqui ao Brasil em 1808 para comércio com as nações amigas, essa elevação de categoria do Brasil a reino, né, reino fazendo parte ali do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, vai tornar o Brasil politicamente equiparado, entre aspas, a o Reino de Portugal. Isso vai ter um significado também muito importante. Isso é uma espécie já de grande corte, né, do umbigo, digamos assim, do cordão umbilical, né, com o Reino de Portugal, certo? E outro fato também muito importante é que no ano de 1821, né, ele vai retornar. Então, ele fica nesse período entre 1808 até 1821 aqui no Brasil, a família real fica aqui no Brasil, porém por causa de pressões feitas pelas cortes portuguesas, principalmente por um fato histórico também, que é a Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno da família real para Portugal. Nesse período, as tropas francesas já tinham sido expulsas, Bonaparte já tinha sido preso, já não comandava mais, já não era mais um imperador da França. Então, as cortes, né, e a elite ali, principalmente militar, de Portugal exigiu o retorno de Dom João VI, da família real, para Portugal. Além do retorno, eles exigiam também que o Brasil fosse tornado novamente colônia, né? Um dado bem legal. Outro ponto interessante aqui, outro fato, é o dia do fico. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, né, quem fica no Brasil é o príncipe regente Dom Pedro I. No dia 9 de janeiro de 1822, no ano seguinte, né, ele, a partir da leitura, a partir de ter recebido ali um documento, né, um documento com mais de 8 mil assinaturas, né, que pediam, no qual a elite brasileira pedia para que ele ficasse, não retornasse, que essa parte da família real que tinha ficado aqui no Brasil não retornasse para Portugal, ele dá uma declaração, uma frase que diz assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Né? E aí essa data fica, né, na história, marcada na história, no dia 8 de janeiro de 1822. É uma data importante. O ano de 1822 é um ano muito importante nesse processo. Já em maio vai ser decretado o Cumpra-se, um decreto no qual todas as medidas ou ordens dadas pelo Reino de Portugal ao Brasil só seriam cumpridas caso o príncipe regente, né, aceitasse essas medidas. Isso é muito importante também nesse processo de quê? De separação entre Brasil e Portugal, certo? Já no mês de junho vai ser começado a montar ali, né,
convocar, digamos assim, uma assembleia para elaboração da Constituição brasileira. Olha que coisa importante também. Pessoal, em agosto desse mesmo ano, certo? Dom Pedro precisa se deslocar à província de São Paulo. Ele vai precisar ir até São Paulo para amenizar, né? Movimentos separatistas na província. E nisso ele deixa sua esposa, Maria Leopoldina, a princesa, né? Maria Leopoldina, como regente do Brasil. Ela que vai realmente comandar ali durante esse período do seu deslocamento saindo para a província de São Paulo. Um dado bem legal. E a partir dos conselhos dados de toda a situação que estava pressionando, digamos assim, a família real brasileira a retornar para Portugal, ela decide assinar sobre conselhos de José Bonifácio de Andrade Silva, né, um grande conselheiro muito importante, né, do governo de Dom Pedro, certo? Dom Pedro I, e também ministro do seu governo. Então, sob a sua orientação e de outros conselheiros também, Maria Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822, assina o Decreto de Independência. Olha que coisa interessante. Oficialmente, a independência do Brasil é decretada por uma mulher, né? Por Maria Leopoldina. E ela escreve uma carta, certo? E comunica toda a situação do fervor que estava acontecendo, né? Dos movimentos ali, até mesmo na própria capital, no Rio de Janeiro, né? Que exigiam que a família real ficasse no Brasil e não retornasse para Portugal. Ela envia uma carta escrevendo toda a situação, relatando, né? E manda pelo mensageiro para Dom Pedro I, que estava em São Paulo. Ele recebe essa carta no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, e acontece, né, o fato que é retratado de maneira heróica, claro, representativa ali na pintura de Pedro Américo, né? Ali, Independência ou Morte, no qual ele levanta a espada, dá o grito, né? Nem todos os historiadores confirmam essa versão, mas que ele dá o grito de independência ou morte às margens do rio Ipiranga.